Louvado seja Deus. Queridos, hoje eu quero trazer um tema bem polêmico aqui. Espero que algumas pessoas não vão ficar chateadas comigo, mas é o que o Senhor tem falado ao meu coração, amém? Sabotadores da promessa. Quando até a profecia vira armadilha. Isso é muito perigoso. Falar dentro das nossas emoções. Mas vamos lá. A palavra do Senhor hoje, o texto base, fica em Neemias capítulo 6, versos 10 ao 13. Depois fui à casa de Samaías. E ele disse, vamos juntos à casa de Deus. E ao meio do templo e fechemos a porta, porque virão matar-te de noite. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? Quem há como eu que entre o templo e viva? Então entrarei. Então percebi que Deus não enviara mais, falou esta profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Nem toda palavra espiritual é palavra de Deus. Nem todo conselho vem do céu. Nem todo ataque tem a cara de inimigo. Às vezes, usa o manto, unção e até o tom de quem ora de madrugada. Mas, se tiver discernimento, você vai entender que não vem de Deus. Que é o que a gente vai falar hoje. Queridos, vamos fazer aqui uma conjecturação. Dentro da ciência dramática aqui. Imagine Neemias subindo as muralhas, tijolo na sua mão, espada na outra, e de repente aparece uma profetisa, uma voz calma, fala espiritualizada, sugerindo Deus me mostrou e vão te matar. Corre para o templo agora e visualize Neemias agora, queridos. E visualize Neemias, encarando ela como quem diz, amada, eu estou ocupado demais reconstruindo o que vocês passaram a vida tentando destruir. Queridos, eu quero que você imagine essa cena, a tensão, o medo tentando entrar disfarçado de revelação. Sabe, a gente tem outros exemplos aqui. Balaão, que era o profeta corrompido, em Números 22, 24. Deus diz, não vá, Balaque. E ele insiste, Balaão pergunta, de novo, como se Deus fosse o quê? Mudar de ideia, com suborno. Quando alguém tem preço, até a profecia vira mercadoria, queridos. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso. Eu demorei muito mesmo para entrar aqui nesse canal. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, e o Senhor falou assim, não é para maquiar. A minha palavra, ela não precisa de ser maquiada ou passar a mão. É para falar aquilo que o meu Espírito te ordena. Porque muitos falam e poucos são aqueles que recebem. Por quê? Porque estão debaixo de uma obediência, aqueles que falam, porém aqueles que recebem estão também debaixo de obediência. E a gente entende o quê? Quando a palavra do Senhor ela não é mercadoria, ela vem sobre nós como algo divino. Mas quando ela é mercadoria, é muito complicado. A gente vê muitos relatos e eu fico muito triste. Às vezes eu fico triste, eu sento aqui no meu quarto, vou ler a palavra, eu imagino quantas pessoas estão sendo enganadas dentro de um relato, dentro da sua vida emocional. Eu falo emocional porque isso é muito sério. As pessoas estão brincando com o que não está relatado na palavra. Mas está relatado na palavra que durante os últimos dias muitos falarão em nome de Deus, mas poucos serão aqueles que têm Deus. Então Pedro
O bem intencionado, ele queria o quê? Evitar a cruz. Mateus 16, 22 a 23. Senhor, isso nunca vai te acontecer, Senhor, eu nunca vou te negar. Aí o que aconteceu? Para trás de mim, Satanás. Então, às vezes, quem mais te ama é quem mais quer te poupar daquilo que Deus quer te usar para te elevar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo, essa madrugada, ele me mostrou que muitas pessoas estão matando os verdadeiros profetas. Por quê? Porque os verdadeiros profetas estão cansados, estão debilitados, estão cansados. As lutas não têm sido fácil. É muito fácil dizer que Deus vai abençoar aqui, te entregar. A mudança, ela não acontece da noite para o dia. Se Deus quer, Ele faz. Mas acontece que muita coisa depende mais de nós do que de Deus no nosso interior. Fala interior, tá, queridos? Porque a mudança, ela de transformação, ela também pode acontecer rápido. Sabe? Neemias, ele teve que lidar com essa profetisa, com os profetas fajuta, com os homens que diziam ser de Deus, que foram pagos com bajulações, são sabotadores. Ai, queridos. Ai, parabéns para aqueles que estão no caminho certo, mas para aqueles que estão sendo enganados, imagina quantas pessoas estão cegas. Quando o inferno, ele percebe que você está construindo algo, ele não pode destruir, ele tenta entrar, aleluias, no canteiro de obras, como se fosse o quê? Pedreiro-chefe. Então, Deus nos convida hoje a ser chamados pela vigilância. Vigie, desconfie de quem aparece com visões. Desconfie quando você está perto de romper. Desconfie de quem se diz enviado, mas te empurra para trás. Desconfie de quem usa o nome de Deus para te colocar medo em vez de fé. Então, esses aqui são os maiores problemas dentro das pessoas que se dizem ser de Deus. Quer que eu fale aqui algo muito precioso? Vou falar. Sabe? Dentro dessa construção de Neemias, a gente entende que nem toda profecia vem do céu, nem toda palavra espiritualizada é direcionamento de Deus. O inimigo que ele se especializou em se infiltrar no terreno da construção para sabotar a promessa. Então Neemias, ele estava o quê? Quase terminando a obra, quando veio o ataque mais sutil, o medo fantasiado de revelação. Queridos, imagina o que foi dito aqui. Neemias, Jesus. Neemias, ele tinha confiança em Deus. Mas também eu não vou dizer que Neemias ele estava ali 100% com uma alta confiança. Obviamente, eu estou conjecturando, a Bíblia não diz isso, tá, queridos? Ele, como ser humano, ele no meio daquele povo, claro que deve ter dado uma estremecida. Mas ele falou, né? Quem sou eu para fugir? Deus não te enviou, você foi para pagar, você foi paga para fazer o que você está fazendo. Para com isso, eu estou conjecturando aqui, queridos. O diabo ele não precisa te derrubar. Se ele já conseguir te fazer parar, ele já te derrubou. Então a sabotagem espiritual, olha, isso é muito interessante, tá? Isso aqui vale ouro. É quando o medo usa o nome de Deus para tentar te convencer a recuar. Então a gente entende o quê? Que o Senhor, ele sempre nos avisa e não há nenhum mal oculto que não possa ser revelado. O bem, ele bem intencionado, ele, sabe, a gente entende que ali, quando ele está muito bem intencionado, está tudo muito perfeito, a gente entende que tem alguma coisa. Mas quando Jesus, ele entra para te desviar do mal,
Ele prova que tudo acontece no tempo dele. Então, às vezes, os obstáculos vêm de quem amamos, mas não entendemos o que Deus está fazendo. Como foi dito aqui. Queridos, a gente entende que Deus ele tem obras lindas na vida de cada um de nós. Em Atos 8:18, o Simão, o mágico, ele tinha desejo de poder, mas ele não queria ser transformado. Ele quis comprar o poder do Espírito Santo com dinheiro. Pedro repreende ele com severidade. Essa palavra eu tenho muita dificuldade de falar ela, me perdoe. Então, a aplicação que eu quero trazer aqui hoje dentro dessa situação toda é que nem todo interesse pelo ministério é sede de Deus. Às vezes é sede de influência. Então, a você que está me ouvindo aqui nesse momento, a você que está, aleluia, louvado seja Deus, com o plano de Deus na tua casa, na tua família, queridos, em nome de Jesus, tome cuidado. Tem pessoas que se aproximam para tirar você da rota. Nem todo mundo que está perto é aliado. Nem todo conselho é resposta. Nem toda profecia vem do céu. Exemplos práticos aqui que geram identificação, é muito importante. Isso aqui foi muito estudado, tá? Você que está avançando no chamado e alguém diz assim, para com isso. Isso tudo, você não precisa ser assim. Você não precisa estudar tanto a Bíblia. Você não precisa orar tanto. Tome muito cuidado. Isso gera uma identificação que não vem de Deus. Ou então vem aquele ou aquela que diz assim, você está crescendo, hein? Eu tive um sonho estranho com você. Melhor que você tomar muito cuidado. Então, isso aí também geram identificações muito sérias. E também tem aquela situação. Você dá um passo de fé e vem o clássico. Mas será que é a hora de você realmente fazer isso? É o verdadeiro sofisma, né? Então, queridos, todas essas situações são gatilhos de alerta. Quantas bênçãos a gente quase perdeu por dar ouvido à voz errada. Quantas bênçãos nós perdemos por escutar. Deus está falando aqui nesse vídeo. Deus está alertando. Deus está abrindo ouvidos, tirando vendas de olhos. Aleluias. Queridos, o que foi dito muitas vezes te paralisou, te impulsionou muitas vezes. E a palavra de Deus, ela gera fé. O medo, ele é neutralizado pela fé. Então, a palavra de Deus, quando nós recebemos, ela não dá vontade de parar ou se esconder ou recuar. A gente dá vontade da gente continuar mais e mais. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O que isso quer dizer, pastora? Deus, ele nos guia. O inimigo manipula. Deus direciona com paz. O inimigo te empurra com confusão. Repare bem. A profecia de Deus, ela confirma o que está sendo gerado no teu espírito. Não gera dependência emocional de quem falou. Olha, sabe o que é uma coisa interessante? Deus, por várias vezes, o Espírito Santo de Deus, ele me inspira a falar. Eu falo diferente mesmo, porque é assim que eu sinto de falar. Eu não falo, Deus mandou dizer. Muitas vezes, quando eu sinto, eu falo. Mas eu gosto de dizer que o Espírito Santo, ele me inspira, porque ele me mostra. Ele está me mostrando, ele está me revelando. Assim como eu tenho o dom de visão, também eu tenho o dom de revelação. Mas eu entendo que tudo é no tempo de Deus. As coisas são no tempo de Deus. Sabe? Deus, ele nos afasta das falsas missões
que não nos deixa alinhado com Ele. A verdadeira voz de Deus, ela nos alinha, queridos, com propósito, mesmo quando nós somos confrontados. E a sabotagem, ela faz o quê? Ela nos faz questionar tudo, até o que Deus já confirmou. Então, vou te dar uma dica prática aqui para você discernir o que vem de Deus. Quando você ouvir alguém falar, você vai lá e ora. Porque quem tem pressa te convence e pode estar o quê? Escondendo uma intenção. Deus, ele trabalha com paz, com confirmação. Em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, outra dica, os frutos, não só a aparência, pelos seus frutos os conhecereis, Mateus 7,16. O carisma não é a garantia de caráter, o discernimento espiritual não é o julgamento, é a sabedoria para receber o que está por trás do discurso. Sabe, tem pessoas que são tão interesseiras. Eu tenho um grupo que já está comigo há muitos anos. E sempre quando, às vezes eu preciso de alguma coisa para a obra, eu tento fazer o possível, mas eu não peço nada para ninguém. Eu acredito que nós estamos vivendo o tempo da graça. E o tempo da graça nos faz entender o quê? Que Deus, ele tem um tempo determinado para tudo. Obviamente tem pessoas que fecham o coração. O coração é aberto. Por várias vezes Deus me tocou de abençoar as pessoas. Eu vou lá e abençoo. Eu gosto de abençoar. Mas quando muitas vezes, por alguma razão, eu estava em um momento com pressa, alguma situação assim, eu não me declinei ao ouvir a voz de Deus em falar comigo, em ajudar, às vezes, alguém. E às vezes passou despercebido, uma ou duas vezes que eu me lembre, assim. Mas em seguida eu tentei corrigir. Então, queridos, a obra, ela é grande demais para nós pararmos agora. Você não veio aqui para recuar, para ouvir esse vídeo, para ir recuar. Deus, ele começou a boa obra e ele vai completar. E ele precisa que você o quê? Aprenda a calar as vozes erradas. Sabe, tem bênção esperando do outro lado da muralha. Mas tem sabotadores tentando distrair você no meio do caminho. Que foi o que aconteceu com Namaia, né? Namaia mexia com o quê? Com medo de Neemias, não com a fé dele. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, eu vou fazer uma pergunta-chave que vai te levar a uma reflexão muito forte. O que é que você está quase desistindo de fazer? Por alguém, com uma voz certa ou uma coisa errada? Vou perguntar novamente. O que você está quase desistindo de fazer? Porque alguém com uma voz certa disse a coisa errada? Agora eu falei certo, né? Desculpa. Eu escrevi aqui do meu jeito. Então, Deus, ele quer trazer o quê? Transições suaves para que a gente possa o quê? Entrar na obra com o coração em paz. Isso não é de hoje, sabe? Desde os dias de Neemias, há situações e pessoas sendo pagas para profetizar, sabe? Eu vivi uma situação há muitos anos atrás de pessoas que foram pagas para profetizarem sobre a minha vida. Anos depois, aquele local pegou fogo e aquela pessoa que dizia ser profeta foi para o manicômio de louco. Então, o que eu quero dizer para você? A justiça de Deus, ela não falha. E Deus, ele traz à memória aquilo que nos dá esperança, queridos. Então, desde os dias de Elias, haviam vozes tentando calar. Por quê? Hoje, eu quero te mostrar a Bíblia, aqui com a Bíblia na mão, que você não está sozinho. Neemias também, ele foi ameaçado. E a ameaça, ela não veio com a espada. Ela veio com manto, com uma suposta profecia. E é aí que a gente tem que o quê? Que entrar. Sabe, queridos, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Nem sempre aquilo que parece é. A gente tem que tomar muito cuidado.
Nem todo ataque vem com cara de inimigo, queridos. Muitos ataques vêm com cara espiritual, com voz de amigo, com ares de zelo, sabe? O inimigo, ele tenta te derrubar de vez. Ele tenta parar com palavras. 2 Coríntios 11:14. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Alguém que lança uma dúvida é o quê? É um sinal que você deve ali estar em oração. Um sonho mal contado, um conselho que te tira você do foco de Cristo, uma profecia que gera medo e não fé. Então, o plano de Deus, ele é para todos nós, mas nem todos vão nos apoiar e nem todos vão se levantar da forma que Deus chamou. Então, tem gente que te ama, mas não entende o que Deus está fazendo. Outros foram colocados para te afastar mesmo. Então, exemplos bíblicos aqui, aos quais foram dados, pessoas que tentam interromper os caminhos, os momentos de avanço. E a gente precisa entender os gatilhos de identificação, se vem de Deus ou não. Então, Deus, ele nos guia com paz, o inimigo, ele empurra com a confusão, como foi dito. Então, tente se alinhar com o propósito que te afastou da missão. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E a gente entende que desde a época de Neemias, o diabo, ele tenta disfarçar o medo de direção e profecia de manipulação. Então, o conselho de distração aqui, vamos ver como é que Neemias lidou com isso. Ele lidou da melhor forma possível, né? Então, vamos lá, vamos para frente. Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele conhece a nossa capacidade, sabe? Tem gente tentando usar o nome de Deus para fazer você descer da muralha, para fazer você, através de uma situação que nem foi profetizado, você querer poupar a cruz que você tem que carregar. A gente não está livre das lutas, mas a gente precisa entender o quê? A gente precisa calar a boca do nosso inimigo. Então, se você precisa discernir as vozes, você precisa entender que nem tudo vem em nome de Deus, como foi dito. Nem tudo vem do céu. Tem palavras que são armas de distração, que vão também contra-atacar você disfarçado. Eu passei muito por isso. Deus me ensinou muito. Quem tem chamado não foge. Quem tem propósito não pode descer. Quem tem discernimento não pode deixar se enganar. Então o diabo, ele pode tentar fugir, ele pode tentar te confundir, mas você vai entender que Deus, ele vai te dar o discernimento correto que você precisa, amém? Que Deus possa continuar te abençoando com essa linda ministração. É uma forte ministração. E eu sei que se alguns escutarem, não vão gostar. Mas eu precisava trazer aqui aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. São palavras que o Senhor vai trazendo às madrugadas. E eu vou estudando. E tendo a certeza de que Deus com certeza vai falar. Então, curta, comente, confirme aí com um amém nos comentários, para que outras pessoas sejam alcançadas com essa palavra. Deus abençoe a cada um.